Bem, ok, então nós vamos fazer uma breve introdução, um resumo do que vai ser esse módulo, né? O módulo de telemedicina e telesaúde. Na realidade, ele é um pouco mais amplo do que isso, porque ele entra também em aplicações móveis em saúde, né? Tablets e smartphones. E também vamos falar sobre 4 áreas que são áreas avançadas em aplicações de informática em saúde. Realidade virtual, telepresença, telecirurgia e robótica médica ou robótica cirúrgica, ok? Então esse módulo é bastante extenso, ele tem 5 aulas e ele tem bastante exercícios também. Então, os objetivos do módulo são os seguintes: nós pretendemos apresentar uma visão geral, né, não detalhada, mas geral das tecnologias e aplicações de 2 áreas, telemedicina e telesaúde. A telesaúde é mais ampla do que a telemedicina, por exemplo, ela envolve educação do paciente, prevenção, promoção de saúde, videovigilância, epidemiologia, etc. Enquanto a telemedicina é mais aplicações na medicina mesmo, ou seja, consulta médica, diagnóstico, terapia e assim por diante. Vamos fazer uma resenha breve do seu status atual, vantagem e benefício. Vamos simplificar também alguns projetos muito interessantes que tem no Brasil, né, comerciais em andamento, saúde pública e também empresas que estão se dedicando a isso, hospitais e vários outros exemplos de como você pode usar a telesaúde, inclusive para fins de ganhar dinheiro, né? Como eu falei, nós vamos apresentar também em 2 aulas a realidade virtual, telepresença, telecirurgia e robótica médica, e discutir o status atual, exemplos de uma área que tecnicamente não é telemedicina, mas pelo fato de ser portátil e ubíqua, ou seja, pode ser usada em qualquer lugar, e geralmente à distância, então ela poderia ser encarada como telesaúde, que são as várias aplicações que estão surgindo com velocidade enorme, né? São os famosos apps para Android, para iOS, para Windows, que rodam em PDAs, tablets, smartphones, tanto para profissionais de saúde quanto para leigos. E isso tem sido uma verdadeira revolução dentro da revolução. Na App Store, né, na loja de aplicativos da Apple, existem cerca de 35 mil aplicativos só na área de saúde já, né? Estão surgindo muitas empresas com esse objetivo, chamadas startups, né, ou empresas iniciantes. Bom, o conteúdo do curso, como eu disse, é bastante amplo. Ele tem 5 aulas expositivas, com 347 slides, tem 2 demonstrações de software, 9 vídeos educativos, muito interessantes, todos eles, recomendo fortemente vocês assistirem. Tarefas e exercícios são 3 temas para debate, que já estão colocados no site, 5 testes de avaliação do conhecimento, com um total de 35 questões e 6 enquetes. Tá? Tudo isso em uma semana. Então, as aulas do módulo são o seguinte: tem uma aula geral de introdução à telemedicina e telesaúde, de 34 minutos, uma aula que estende esse conteúdo de 26 minutos sobre projetos de telesaúde no Brasil, principalmente telesaúde na área pública, como a RNP, telesaúde na atenção primária, e empresas que atuam na área de teleradiologia, telecardiologia, teledermatologia e outras. Realidade virtual e telepresença na medicina, robótica médica e telecirurgia. Finalmente, aplicações móveis na saúde. Tá? Como complementos desse material, nós vamos ter também um amplo material ilustrativo, que é realmente onde que você aprende com maior profundidade. Nós vamos ter 2 demonstrações de software, utilização de software para telemedicina e aplicativos móveis para medicina e saúde, onde eu vou mostrar em profundidade um deles, né, o Glucose Buddy, que é um software de acompanhamento para diabéticos, e os vídeos educacionais, como eu falei, em 4 áreas: projetos de telemedicina no Brasil, o que é e como funciona a telemedicina, robótica médica e telecirurgia, realidade virtual e telepresença. E sobre debates, que eu vou falar um pouquinho mais tarde, ainda hoje, são debates sobre o que é permissível e não é permissível do ponto de vista ético da telemedicina, principalmente no Brasil, segundo os ditames do Conselho Federal de Medicina,
Um movimento muito interessante chamado Quantified Self, ou seja, auto-rastreamento, que são pessoas que registram diariamente o seu estado de saúde, o que comeram, o que exercício que fizeram, o nível de glicose, de pressão arterial, isso tudo ajudado por sensores, né, específicos que podem ser usados e que estão espalhando rapidamente por telefones celulares, smartphones como iPhone, etc. E o futuro da realidade aumentada em saúde, especialmente uma nova invenção do Google chamado Google Glass, que é um par de óculos que tem uma câmera e tem uma telinha e ela filma tudo e também você pode ver, navegar na internet, acessar softwares online, etc., através desse óculos, né? E os vários especialistas estão dizendo que vai ser revolucionário também. Aqui vocês podem ver um dos softwares que nós vamos usar, vocês vão ver uma demonstração de uma sessão de telemedicina em tempo real, tá? Essa sessão de telemedicina em tempo real permite a discussão de imagens, como vocês estão vendo aqui, uma ressonância magnética, com vários médicos simultaneamente, fazendo o que a gente chamaria uma junta médica virtual, ou segunda opinião, ou telediagnóstico. Então, usando o próprio Adobe Connect, eu gravei uma demonstração dos recursos que a videoconferência pode ter em tempo real para fazer telemedicina. Também nós vamos ter alguns vídeos instrucionais com exemplos de aplicações das várias tecnologias no módulo. Aqui vocês estão vendo algumas de telemedicina e telesaúde, um sistema integrado de telesaúde e telemedicina do estado de Santa Catarina, a telemedicina de urgência praticada no Hospital Israelita Albert Einstein, o sistema de telemedicina, dois exemplos de bons sistemas, o sistema de telemedicina de Santa Catarina, e finalmente temos também a doutora Anistela Haddad, que foi a coordenadora do projeto Telesaúde Pública no Brasil, falando um pouco sobre a história dos projetos de telesaúde no Brasil, de telesaúde na área pública. Aqui alguns vídeos com experimentos na área de realidade virtual, experiências com realidade virtual em medicina, um programa do Fantástico, realidade virtual na terapia de fobias, como agrofobia, medo de avião, medo de trem, medo de altura, medo de sapo, de barata. Muito interessante o uso dessa tecnologia de realidade virtual. A realidade aumentada em angiologia, onde eles projetam hoje a imagem dos vasos subcutâneos na pele, de tal forma que você pode ver como se a pele fosse transparente e você pudesse ver os vasos debaixo dela, né? E a colonoscopia virtual, que é uma forma de reconstrução tridimensional em que você pode fazer uma viagem por dentro do intestino e não precisa fazer aquela desagradável inserção da sonda, né? De modo que hoje está se tornando uma alternativa ao exame físico de inserção de sonda, com endoscopia real, né? Para fazer uma colonoscopia real. Também nós temos o sistema Da Vinci de cirurgia robótica, que é um sistema altamente avançado, usado no mundo inteiro para fazer uma série de videoendoscopias, cirurgias videoendoscópicas de vários tipos, que eu explico na aula, e um exemplo de uma telecirurgia robótica entre Nova York e Estrasburgo, na França, onde o cirurgião que estava em Nova York operou um paciente que estava em Estrasburgo, né? Também é uma coisa que parece ficção científica, mas já está sendo realizado no mundo todo. Então aqui eu quero que vocês assistam os vídeos, escolham um ou mais para comentar, o que vocês acharam mais interessante ou mais polêmico, etc. Coloque seu comentário e também, se você tiver dúvidas, no fórum de discussão, tá bom? Sobre as tarefas e exercícios, nós temos apenas duas. Uma delas vai ser a utilização do sistema simples de telemedicina, com mini prontuário e videoconferência, e a segunda vai ser a utilização de um app móvel, né, do aplicativo móvel em saúde. Esse exercício prático se chama Sistema Web Telmed, é um sistema que eu desenvolvi, muito simples, de telemedicina em tempo real ou não, em que ele tem uma videoconferência e tem um mini prontuário. Então o que vocês vão fazer é gerar um paciente fictício e vocês vão marcar uma hora com um dos colegas de vocês vão fazer esse trabalho em dupla, tá? Então vocês vão entrar junto com o colega e vão discutir esse caso que foi registrado no prontuário eletrônico, tá bom?
Isso é muito interessante e espero que vocês consigam, não é muito difícil. Com relação à prática do aplicativo móvel em saúde, vocês vão ter que ter acesso ou a um telefone celular, ou smartphone, ou tablet, ou seja, que acesse a internet e tenha aplicativos do tipo iOS ou do tipo Android. E vocês vão escolher um aplicativo desse tipo, pode ser gratuito, vocês vão achar milhares deles, vocês podem escolher qualquer um, tá? Em seguida você vai utilizar ele, explorar todas as funcionalidades e capturar algumas telas. Aí vocês vão redigir uma resenha desse aplicativo contendo os seguintes pontos: nome, fabricante, versão, sistema operacional, em que dispositivo você usou, qual foi a metodologia que você usou para testar e os resultados do teste, ou seja, características, vantagens, desvantagens, pontos fracos e pontos fortes. Nada muito extenso, tá? No máximo aí 2 páginas de Word. Gravem isso no Word, se quiser. Rastreamento de parâmetros vitais, aquele movimento chamado Quantified Self, calculadoras médicas, apoio à decisão médica, apoio ao aprendizado e bases de dados de medicamentos. Depois a gente vai juntar todas essas resenhas e fazer um livro colaborativo, né, um wiki, em que a gente vai ter uma resenha para que todos possam ler também e comentar, se for o caso, no fórum, tá bom? Bom, basicamente é isso que eu queria dizer. E nós podemos então partir para estudar esse módulo e desejo um bom aproveitamento para todos e que aprendam bastante, uma vez que essa área é uma área de crescimento muito grande, quase que independente da informática em saúde, mas ainda interagindo bastante com a informática em saúde, mas que está se desenvolvendo muito em todo o mundo, inclusive no Brasil. Ok? Obrigado pela atenção.